Leitura do livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, A Estalagem da Razão. A meio caminho entre a fé e a crítica está a estalagem da razão. A razão é a fé no que se pode compreender sem fé. Mas é uma fé ainda, porque compreender envolve pressupor que há qualquer coisa compreensível. Teorias metafísicas que possam dar-nos um momento de ilusão de que explicamos o inexplicável, teorias morais que possam iludir-nos uma hora com o convencimento de que sabemos, por fim, qual de todas as portas fechadas é um ádito. Ádito, na Grécia Antiga, significa um santuário a que apenas os sacerdotes podem ter acesso. Então, um ádito de virtude. Teorias políticas que nos persuadem durante um dia que resolvemos qualquer problema, sendo que não há problema solúvel, exceto os da matemática. Resumamos a nossa atitude para com a vida nesta ação conscientemente estéril. Nesta preocupação que, se não dá prazer, evita ao menos sentirmos a presença da dor. Nada há que tão notavelmente determine o auge de uma civilização como o conhecimento, nos que vivem da esterilidade de todo o esforço, porque nos regem leis implacáveis, que nada revoga nem obstrui. Somos, porventura, servos algemados ao capricho dos deuses, mais fortes, porém, não melhores que nós, subordinados, nós como eles, à regência férrea de um destino abstrato, superior à justiça e à bondade, alheio ao bem e ao mal. Somos morte, isto que consideramos vida é o sono da vida real, a morte dos que verdadeiramente somos. Os mortos nascem, não morrem, estão trocados para nós os mundos. Quando julgamos que vivemos, estamos mortos. Quando viver, quando estamos moribundos. Aquela relação que há entre o sono e a vida é a mesma que há entre o que chamamos de vida e o que chamamos de morte. Estamos dormindo e esta vida é um sonho, não num sentido metafórico ou poético, mas num sentido verdadeiro. Tudo aquilo que nas nossas atividades consideramos superior, tudo isto participa da morte, tudo isso é morte, que é o ideal, senão a confissão de que a vida não serve, que é a arte, senão a negação da vida. Uma estátua é um corpo morto, talhado para fixar a morte em matéria de incorrupção. O que pode, o mesmo prazer, que tanto parece uma imersão da vida, é antes a imersão em nós mesmos, uma destruição das relações entre nós e a vida, uma sombra agitada da morte. O próprio viver é morrer, porque não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos, nisso, num dia a menos dela. Povoamos sonhos, somos sombras errando através de florestas impossíveis, em que as árvores são casas, costumes, ideias, ideais e filosofias. Nunca encontrar Deus, nunca saber sequer se Deus existe, passar de um mundo para outro, da encarnação para encarnação, sempre na ilusão que acarinha, sempre no erro que afaga. A verdade nunca, a paragem nunca, a união com Deus nunca. Nunca inteiramente em paz, mas sempre um pouco dela, sempre o desejo dela. O instinto infante da humanidade que faz com que o mais orgulhoso de nós, se é homem e não louco, anseie, beatíssimo Padre, pela mão paternal que o guie, como quer que seja logo que o guie, através do mistério da confusão do mundo. Cada um de nós é um grão de pó, que o vento da vida levanta e depois deixa cair. Temos que arrimar-nos a um esteio que pôr a mão pequena em uma outra mão, porque a hora é sempre incerta, o céu sempre longe e a vida sempre alheia. O mais alto de nós não é mais que um conhecedor mais próximo do oco e do incerto de tudo. Pode ser que nos guie uma ilusão, a consciência, porém, é que nos não guia. Se algum dia me suceder que, com uma vida firmemente segura, possa livremente escrever e publicar, eu sei que terei saudades desta vida incerta, em que mal escrevo e não publico. Eu terei saudades não só porque essa vida frustre o passado e vida que não mais terei, mas porque há em cada espécie de vida uma qualidade própria e um prazer peculiar, e quando se passa para outra vida, ainda melhor. Esse prazer peculiar é menos feliz, essa qualidade própria é menos boa,
deixar de existir e há uma falta. Se algum dia me suceder que consiga levar ao bom Calvário a cruz da minha intenção, encontrarei um Calvário nesse bom Calvário, e terei saudades de quanto era o fútil, frustre e imperfeito. Serei menos de qualquer maneira. Eu tenho sono. O dia foi pesado de trabalho absurdo no escritório quase deserto. 2 empregados estão doentes e os outros não estão aqui. Estou só, salvo o moço longínquo. Tenho saudade da hipótese de poder ter um dia saudades e ainda assim absurdas. Quase peço aos deuses que haja que me guardem aqui, como num cofre, defendendo-me das agruras e também das felicidades da vida. Nas vagas sombras de luz, por findar antes que a tarde seja noite cedo, eu gozo de errar sem pensar em qualquer cidade se torna, entre o que a cidade se torna, e ando como se nada tivesse remédio. Agrada-me mais a imaginação que os sentidos, a tristeza dispersa que está comigo. Vago e folheio em mim, sem o ler, um livro de texto intersperso de imagens rápidas, de que vou formando indolentemente uma ideia que nunca se completa. Há quem leia com rapidez, com quem olha, e conclua sem ter visto tudo. Assim, tiro do livro que me folheia na alma na história vaga por contar, memórias de um outro vagabundo, bocados de descrições de crepúsculos ou luares, com aleias de parques no meio, e figuras de seda várias, a passar. Indiscrimino a tédio e outro, sigo simultaneamente pela rua, pela tarde e pela leitura sonhada, e os caminhos são verdadeiramente percorridos. Emigro e repouso, como se estivesse a bordo com um navio já no alto mar. Súbitos os candeeiros mortos coincidem luzes pelo prolongamento duplo da rua longa e curva. Como um baque, a minha tristeza aumenta. É que o livro acabou. Há só, na viscosidade aérea da rua abstrata, um fio externo de sentimento, como a baba do destino idiota a pingar-me sobre a consciência da alma. Outra vida, a da cidade que anoitece. Outra alma, a de quem olha à noite. Sigo incerto e alegórico e realmente sentiente. Sou como uma história que alguém houvesse contado, e de tão bem contada andasse carnal, mas não muito neste mundo romance. No princípio de um capítulo, a essa hora, um homem podia ser visto seguir lentamente pela rua de... Que tenho eu com a vida? Intervalo. Antefalhei a vida, porque nem sonhando-a, ela me pareceu deleitosa. Chegou até fim o cansaço dos sonhos. Tive o senti-lo, uma sensação externa e falsa, como a de ter chegado ao término de uma estrada infinita. Eu transbordei de mim, mas de mim não sei para onde, e aí fiquei estagnado e inútil. Sou qualquer coisa que fui. Eu não me encontro onde me sinto, e se me procuro, não sei quem é que me procura. Um tédio e tudo amolece-me, sinto-me expulso da minha alma. Assisto a mim, presencio-me. As minhas sensações passam diante de não sei que olhar, meu como coisas externas. Aborreço-me de mim em tudo. Todas as coisas são, até as suas raízes de mistério, da cor do meu aborrecimento. Estavam já murchas as flores que as horas me entregavam. A minha única ação possível é vê-las desfolhando lentamente. E isso é tão complexo de envelhecimentos. A mínima ação é-me dolorosa como uma heroicidade. O mais pequeno gesto pesa-me no idealo, como se fora uma coisa que eu realmente pensasse em fazer. Eu não aspiro a nada, dói-me a vida. Eu estou mal onde estou e já mal onde penso em poder estar. O ideal era não ter mais ação do que a ação falsa de um repuxo, subir para cair no mesmo sítio, brilho ao sol sem utilidade nenhuma, a fazer som de silêncio da noite, para que quem sonhe pense em rios no seu sonho e sorria esquecidamente. Desde o princípio, o baço do dia quente e falso nuvens escuras e de contornos mal rotos rondavam a cidade oprimida. Dos lados a que chamamos de barra, sucessivas e torvas, essas nuvens sobrepunham-se uma antecipação de tragédia,
estendia-se com elas no indefinido rancor das ruas contra o sol alterado. Era meio-dia e já, na saída para o almoço, pesava uma esperança má na atmosfera empalidecida. Farrapas de nuvens esfarrapadas negrejavam na dianteira dela. O céu, para os lados do castelo, era limpo, mas de um mau azul. Havia sol, mas não apetecia gozá-lo. A 1h30 da cidade, quando se regressa ao escritório, parecia mais limpo o céu, mas só para um lado antigo. Sobre os lados da barra estava um fato mais descoberto. De sobre a parte norte da cidade, porém, as nuvens conjugavam-se lentamente numa nuvem só, negra, implacável, avançando lentamente, com garras rombas de branco cinzento na ponta dos seus braços negros. Dentro em um pouco atingiria o sol, e os ruídos da cidade parece que se abafam como esperá-la. Era ou parecia ou pouco mais límpido o céu para o lado leste, mas o calor fazia mais desagrado. Suava-se na sombra na sala quase grande do escritório. Vem aí uma grande trovoada, disse Moreira, e voltou à página do Razão. Às 3h da tarde falhava já toda a ação do sol. Foi preciso, e era triste porque era verão, acender a luz elétrica, primeiro ao fundo da grande sala, onde estavam empacotando as remessas, depois já ao meio-dia, meio da sala, onde se tornava difícil fazer sem erro as guias de remessa e notar nelas os números de senhas a caminho de ferro. Por mim, por fim, já eram quase 4h. Até nós, os privilegiados das janelas, não víamos agradavelmente para trabalhar. O escritório ficou iluminado, o patrão Vasques atirou o guarda-vento no gabinete e disse para fora, saindo: Ó, Moreira, eu tinha que ir a Benfica, mas não vou. Vai se fartar de chover. Ia lá, desse lado, respondeu Moreira, que morava ao pé da avenida. Os ruídos da rua destacavam-se de repente, alteravam-se em pouco, e era, não sei porquê, um pouco triste o som das campainhas dos elétricos na rua paralela e próxima. Antes que o estio cesse e chegue o outono, no cálido intervalo em que o ar pesa e as cores abrandam, as tardes costumam usar um traje sensível de gloriola falsa. Seria um pleonasmo, talvez. Glória falsa. São comparáveis àqueles artifícios da imaginação em que as saudades são de nada e se prolongam indefinidas como rastros de navios formando a mesma cobra sucessiva. Nestas tardes, enche-me, como um mar em maré, um sentimento pior que o tédio, mas a que não compete outro nome senão tédio, um sentimento de desolação sem lugar, de naufrágio de toda a alma. Eu sinto que perdi um Deus complacente, que a substância de tudo morreu. E o universo sensível é para mim um cadáver que amei quando era vida. Mas é tudo tornado nada na luz ainda quente das últimas nuvens coloridas. O meu tédio assume aspectos de horror. O meu aborrecimento é um medo. O meu suor não é frio, mas é fria a minha consciência do meu suor. Não há mal-estar físico, salvo que o mal-estar da alma é tão grande que passa pelos poros do corpo e me inunda a ele também. É tão magno o tédio, tão soberano o horror de estar vivo, que não concebo que coisa haja que pudesse servir de lenitivo, de antídoto, de bálsamo, de esquecimento para ele. Dormir horroriza-me como tudo, morrer horroriza-me como tudo. Ir e parar são a mesma coisa impossível. Esperar e descer equivale-se em frio e cinza. Sou uma prateleira de frascos vazios. Contudo, que saudade do futuro, se deixa os olhos vulgares receber a saudação morta do dia iluminado que finda. Que grande enterro da esperança vai pela calada doirada, ainda no céu inerte que cortejo em vácuos anadas, e espalho o azul rubro que vai ser pálido pelas vastas planícies do espaço alvar. Eu não sei o que eu quero, não sei o que eu não quero. Eu deixei de saber querer, de saber como se quer, de saber as emoções e os pensamentos com que ordinariamente se conhece que estamos querendo ou querendo querer. Eu não sei quem sou ou o que sou. Como alguém soterrado sob um muro que se desmoronasse, jazo sob a vacuidade tombada do universo inteiro e assim vou, na esteira de mim,
até que a noite entre e um pouco o afago de ser diferente ondule, como uma brisa, pelo mesmo começo da minha impaciência de mim. E a lua alta, a maior destas noites plácidas, mornas de angústia e desassossego, a paz sinistra da beleza celeste, ironia fria do ar quente, azul, negro, enevoado de luar e tímido de estrelas. Intervalo. Esta hora horrorosa que ou descresça para o possível ou cresça para mortal, que amanhã nunca raie, e que eu, a esta alcova toda, e a sua atmosfera interior a que pertenço, tudo se espiritualize em noite, se absolute em treva, e nem fique de mim uma sombra que manche da minha memória o que quer que seja que não morra. Provera aos deuses meu coração triste que o destino tivesse um sentido. Provera antes ao destino que os deuses o tivessem. Eu sinto às vezes acordado na noite mãos invisíveis que tecem o meu fado. Jazo a vida, nada de mim interrompe nada. A tragédia principal da minha vida é que, como todas as tragédias, uma ironia do destino. Uma libertação inóbil, mas eu vivo o mais sórdido e o mais cotidiano da vida real, e vivo o mais intenso e o mais constante do sonho. Eu sou como um escravo que se embebeda à cesta, duas misérias num corpo só. Sim, vejo nitidamente, com a clareza com que os relâmpagos da razão destacam do negrume da vida os objetos próximos, que nola formam o que há de vil, de laço, de deixado e factício nesta rua dos douradores, que me é a vida inteira. Este escritório sórdido até a medula da gente, até a sua medula de gente, este quadro mensalmente alugado onde nada acontece senão viver um morto. Essa mercearia da esquina, cujo dono conheço como gente conhece gente, estes moços das portas de taberna antiga, esta inutilidade trabalhosa de todos os dias iguais, esta repetição pegada das mesmas personagens, como um drama que consiste apenas ao cenário, e o cenário estivesse às avessas. Mas eu vejo também que fugir a isto seria ou dominá-lo ou repudiá-lo. Eu nem o domino, porque eu não excedo adentro do real, nem o repudio, porque sonhe o que sonho, fico sempre onde estou. E o sonho, a vergonha de fugir para mim, a cobardia de ter como vida aquele lixo de alma que os outros têm só como sono, na figura da morte com que ressonam, na calma com que me parecem vegetais progredidos. Não poder ter um gesto nobre que não seja das portas adentro, nem um desejo inútil que não seja deveras inútil. Definiu César toda a figura da ambição quando disse aquelas palavras: antes o primeiro da aldeia do que o segundo em Roma. Eu não sou nada nem na aldeia nem em Roma. Ao menos o merceeiro da esquina é respeitado na Rua da Assunção até a Rua Vitória. É o César de um quarteirão. Eu superior a ele em quê? Se nada não comporta superioridade, nem inferioridade, nem comparação. Conta Plutarco que, ao cruzarem os Alpes e passarem por uma pequena vila de bárbaros, os soldados de César se perguntaram se também ali haveria disputas por poder e pela primazia. Ao que César respondeu: pois eu preferiria ser o primeiro entre estes que o segundo entre os romanos. Vida de César 11:2, tradução do editor. É César de todo um quarteirão, e as mulheres gostam dele condignamente. E assim arrasto a fazer o que não quero, e a sonhar o que não posso ter. A minha vida é absurda como um relógio público parado, aquela sensibilidade tênue, mais firme, o sonho longo, mais consciente, que forma, no seu conjunto, o meu privilégio de penumbra. O homem vulgar, por mais dura que lhe seja a vida, nem tem ao menos a felicidade de a não pensar. Viver a vida decorrentemente, exteriormente, como um gato ou um cão. Assim fazem os homens gerais e assim se deve viver a vida para que possa contar a satisfação do gato e do cão. Pensar é destruir. O próprio processo do pensamento o indica para o mesmo pensamento, porque pensar é decompor.
Se os homens soubessem meditar no mistério da vida, se soubessem sentir as 1000 complexidades que espiam a alma, em cada pormenor da ação, não agiriam nunca, não viveriam até, matar-se-iam de assustados como os que se suicidam para não ser guilhotinados no dia seguinte. Paro aqui e sigo na próxima leitura.